Hoje, no Gente Aqui, eu converso com o músico, arranjador e instrumentista Ricardo Comaceto, conhecido por todos como Grumatã. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Pamela, muito obrigado. Fico muito feliz, muito honrado em estar aqui junto contigo, participando do teu programa, né? O Adilson, que é um amigo de longuíssima data, já fiz vários trabalhos com ele logo que eu iniciei a tocar. É um prazer estar aqui nessa cruzada aqui por São Luís Gonzaga, vim ver minha família e poder vir aqui contigo compartilhar um pouco dessa caminhada musical, né, que começou aqui e que sempre a gente vem aqui para beber um pouco nessa fonte, para se revigorar, para buscar energia, para buscar sempre novos caminhos. Tens a família também aqui. Ricardo Gruma, não sei como vou te chamar. Não, Gruma. Fica bem à vontade, eu não tenho problema com isso, não tem nenhum. Então, deixa eu te perguntar. São Luís Gonzaga, natural de São Luís. Natural de São Luís Gonzaga. Me conta como que foi essa tua infância, em que local de São Luís tu conviveu, que tu lembra, as memórias que tu tem desse período de criança. Qual é a mais tenra memória que tu tens aqui dessa terra? As melhores possíveis, né? Porque o meu pai tinha uma lancheria aqui pertinho, né? Por muitos anos, aqui bem na esquina do Banrisul, ali no outro lado da rua do Banrisul. E ali o meu pai fazia alguns encontros musicais, assim. Não que ele realizasse isso, né? Que ele procurasse, vamos, né, fazer um encontro musical. Não, a coisa ia meio se formando. E lá eu comecei a ter uma aproximação mais forte com a música. E um pouquinho antes disso com o meu avô materno. Meu avô materno tocava cordiona, tocava gaita, e eu várias vezes chegava lá na casa do vô e pedia para ele tocar, né? Pedia para ele tocar e ficava admirado com aquilo de ver ele tocar. E ali, na lancheria do pai, que começou a mais se intensificar esse caminho da música, vamos dizer assim, né? O Mazzaropi, inclusive, era um que sempre falava, assim, porque quando puxava a gaita, assim, eu estava do lado do gaiteiro. Tu estava ali observando sempre. Exatamente, estava ali do lado, sempre Tua família atenção. não é de músicos? Não, só o meu avô, né? O meu avô materno que tocava. Mas tu não chegou a acompanhar esse período? Não, porque meu avô teve um derrame, né, no lado esquerdo, e ele não podia mais tocar. E eu era muito novo, quando deu o derrame nele, eu tinha 5 para 6 anos, mais ou menos. Então, inclusive, eu tenho poucas memórias dele, assim, melódicas, vamos dizer, né? Eu lembro de ver ele tocando, mas não identifico o que ele tocava. Sim. E, então, nessa construção, vamos dizer, inicial, assim, eu acho que foi por aí, né? Foi junto com o meu avô e ali na lancheria do pai, assim, que eu via muitos músicos passarem por ali, né? O Pedro Hortaço passava por ali, o Adalberto Machado, o Rodrigo Machado, o Jorge Guedes, né? Toda a família passavam por ali e tocavam um pouco, né? E tem uma coisa curiosa ainda nessa história, que o meu pai sempre teve uma gaita em casa. Ele sempre teve uma gaita em casa e dizia para minha mãe, eu vou ter um filho gaiteiro. Olha! Só que meu pai nunca chegou a dizer isso para mim. Ele nunca disse, tem uma gaita aqui e eu quero que tu aprenda. Não. Eu fui meio que despertando sozinho, assim. Eu acho que ele, de alguma forma, do jeito dele, ele foi... né? Então a gaita foi justamente porque tu tinha essa referência em casa. Eu acho que sim. Eu acho que sim, né? Que vem do avô e depois vem essa função do pai, que eu fiquei sabendo depois, mas obviamente eu olhava aquela caixa e não sabia o que era, e abria para brincar e eu ficava com muito medo que o pai falasse alguma coisa, não mexe e tal. E depois, né, eu pegava escondido a gaita, nem sabia tocar e pegava escondido. Ficava brincando e tal. E aí foi. Passou-se um tempo, assim, um bom tempo. O pai mudou a lancheria um pouco mais para cima, que é onde meus pais moram hoje, ali na avenida também. E aí o pai tinha lancheria do lado um pouquinho do lado da Formen ali, da Lotérica Pulcinelli, bem do ladinho da Lotérica Pulcinelli. E aí, um dia eu estava assistindo televisão, era mais ou menos, eu acho que junho ou julho, era um mês frio, assim, e o Rodrigo Machado passou lá. E o Rodrigo foi lá e pediu a gaita emprestada do pai. Pediu a gaita emprestada e eu cheguei ali, fiquei observando a conversa, não falava muito, né? E aí o Rodrigo me disse, tia, aparece lá. Eu vou me apresentar ali na frente da prefeitura. Isso que idade tu tinha?
Eu tinha 12 para 13 anos. Já tinha mais um entendimento. Já tinha um pouco mais de discernimento, assim, né? Mas era guria ainda, né? E aí eu digo, não, vou lá assistir. E era no outro dia, eu acho que a apresentação. O pai emprestou a gaita para ele, fui lá na frente da prefeitura. Me sentei no costadinho do palco, assim. Lembro até o lugar, ali bem na frente da Secretaria de Educação ali, né? Eles montaram um palco, eu sentei bem ali contra uma gradezinha ali. Terminou a apresentação, eu cheguei em casa, porque era pertíssimo ali, né? Cheguei em casa, mas não tinha, né? Mas eu quero ser gaiteiro. Olha. Eu quero ser gaiteiro. Vi o Rodrigo tocar e tal. E eu lembro porque o Rodrigo fazia pouco que tinha ganho o Rodeio da Vacaria. Em 96, acho que foi, ou 98. Agora não me lembro bem o ano. Acho que 96. E aí ele sempre gostava de tocar a música que ele ganhou na vacaria com a gaita do pai. Então, quando ele foi tocar a música, ele foi pegar a gaita ali e tal, me olhou assim, deu uma risada e tal. E começou a tocar. E eu cheguei em casa com aquilo na minha cabeça. Não, quero ser gaiteiro. Não tem. E o teu pai já brilhou ali. E o pai, assim, sempre muito sério, coisa. Não, tu sabe que não é fácil, dizer ele. não queria demonstrar muito. Vocês não sabem que não é fácil, não sei o que e tal. Não, tranquilo, pai, mas eu quero. E ele tá. Só que teve um outro problema. Meu pai, na época, não tinha carro. Quem dava aula em São Luís Gonzaga era o seu Desidério. E aí eu tinha que arrumar uma maneira de eu ir lá, só que o pai e a mãe trabalhavam o dia todo na lancheria, não tinham como me levar lá, né? Aí tinha uma colega minha, que é a Luciana Griebler de Oliveira, que hoje eu acho que ela nem mora mais aqui em São Luís Gonzaga, o pai dela, o seu Ramão, ela cantava também, eu lembro dela se apresentar várias vezes lá no Rui Barbosa. Tu estudou no Rui? Estudei no Rui. Estudei em vários colégios, o Rui foi um deles. Mas porque tu quis sair? Porque eu quis. Ou foi convidado? Não. Podemos fazer uma parte depois sobre isso aí. Tá bem. E aí, eu via a Luciana lá cantar, via ela tocar, né? E, inclusive, vi ela tocar uma vez lá na lancheria, lá com a gaita do pai. E aí eu lembrei, digo, vou falar com a Luciana. Vou falar com a Luciana, ver se ela me dá uma carona para ir lá no seu Desidério, que eu sabia que ela fazia aula lá. E aí eu falei com ela e ela disse, não tem problema, mãe, o pai passa aí, nós vamos junto e tu faz aula. Até porque junto. Carregar a gaita, imagina, o primeiro é lá perto do... Isso, lá no cemitério, lá do lado. É do lado, né? Do lado do cemitério lá. E o pai não liberava a gaita para eu sair. Ele não deixava eu sair com a gaita. Até isso depois foi até um pequeno problema, assim, que nós podemos chegar nele depois. E aí eu falei com a Luciana, não, fala com o pai, tá super tranquilo. Peguei carona com a Luciana e fui lá pro seu Desidério. Fiz uma aula, na outra semana a Luciana, Ricardo, eu não vou mais fazer aula de gaita. E aí eu perdi minha carona. Não tinha como ir lá para fazer aula, né? Aí passou um tempo. E nesse meio tempo, entre eu iniciar a tocar e fazer essa primeira aula com o seu Desidério, tinha o Bar do Assis, não sei se tu lembra, bem na praça ali, bem na frente da praça, do lado do São Francisco ali um pouquinho. Seu Assis era um cara fenomenal, assim, era muito amigo do filho dele, do Anderson. E lá também se reunia muitos músicos. Né? Se reunia muito, o seu Doné Teixeira sempre estava por lá, o Pedro Guedes, que é uma pessoa muito importante também, que me incentivou muito, assim. E eu ia muito lá, porque eu queria ver os músicos tocar. Eu queria estar perto de onde as pessoas estivessem tocando, né? E ali aquilo também me continuou não deixando essa chama, vamos dizer assim, da vontade de aprender a tocar, morrer, né? Aí passou um tempinho, eu fiquei um pouquinho maior, já tinha uma bicicleta. Né? Já melhorou. Já melhorou. Eu estava voltando do Cruzeiro do Sul, que eu tinha ido fazer uma inscrição lá, e eu cheguei na mãe, aí o pai e a mãe estavam quase fechando a lancheria e tinham montado um posto telefônico bem na frente um pouquinho para cima onde era a CRT ali, onde é a Galink agora. Sim. Um pouquinho para cima ali. E a mãe chegou e disse, eu acho que tu vai gostar do teu presente de aniversário. Foi meu presente de aniversário. Eu digo, mãe, o que é? O Jarbas esteve aqui, hoje tu vai fazer aula de gaita com ele. Olha. E eu peguei minha bicicleta e desunhei lá para casa do Jarbas, né? Cheguei lá, fiquei um tempo esperando ele,
Nunca me esqueço, né? Porque ele tinha ido tirar a carteira de motorista e eu fiquei 2 horas esperando ele. E ele me disse assim, faz tempo tu tá isso? Faz um tempinho. Um pouquinho. E eu digo, umas 2 horas. Ele, não sei o que. Daí combinamos e ia fazer aula. Comecei a fazer aula com o Jarbas no outro dia. Uhum. No outro dia ele marcou a aula. E aí eu saía da casa dos meus pais com a gaitinha debaixo do braço até a casa do Jarbas. Mas daí já era mais perto, mais tranquilo. Já era mais perto, claro. Eram 9 quadras, né? Que eu tinha que carregar a gaitinha ali. A vontade de aprender. A vontade de aprender. Hoje eu olho assim, né? Muitos dizem assim, né? Eu lembro quando estava iniciando, assim, assim. Mas eu vejo também que, justamente por isso, né? Pela vontade de tu querer algo, tu não dá bola para essas coisas. E se tu dá, é uma coisa que meio que dá e passa. Né? E pra ti, Caranto, não era uma dificuldade, era algo que fazia parte do processo. Exatamente. Não via como um sofrimento ou algo do tipo. Exatamente. Até posso fazer um gancho depois com a minha ida para Pelotas. Uhum. A respeito disso, assim. E então eu ia lá para fazer as aulas com o Jarbas, né? Fiz um tempo de aula com ele, depois voltei a fazer aula com o seu Desidério. Aí eu já estava estudando no Cruzeiro, aí eu saía do Cruzeiro do Sul, pegava minha bicicleta e ia lá pro seu Desidério. Aí eu fazia aula lá com ele, fazia aula com o Desiderinho, com a Maria Joaquina, fiz aula lá com eles todos, né? Inclusive, quero deixar aqui um grande abraço ao seu Desidério, Jarbas, toda essa turma aí. Deve deixar o convite para eles participarem aqui do programa, importantíssimo. Importantíssimo, é verdade. O próprio Pedro Guedes, toda a família Guedes, né? Que tem uma família que eu tenho um carinho muito especial também. E foi assim, né? Com o passar do tempo, essas dificuldades para mim não eram dificuldades, né? Porque eu acho que eu fui meio que, de alguma forma, percebendo que era aquilo ali que eu queria fazer, sabe? Aquilo ali me encantava demais, me emocionava demais, né? E esses dias, agora, fazer já uma saudação ao mestre Luiz Carlos Borges, ele sempre falava, né? Que tem uma coisa que ninguém compra dele, que é a emoção. E eu acho que realmente isso não é muito negociável, né? A respeito de música, assim. Se algo te toca, é porque realmente te toca e tu não pode se entregar por pouco, né? E eu sempre meio tive isso comigo desde sempre, assim, né? Sempre me emocionei muito de ver as pessoas tocar, de ver as pessoas buscando algo, assim, para aprender na música, né? Então, aí já te contei um bom trecho dessa história, mas né? espera aí, então Claro. eu vou pro intervalo comercial e a gente retorna para falar então da parte profissional, aí a saída de São Luís, como que foi essa trajetória. Já voltamos no Gente Daqui. Jornal A Notícia, o jornal semanal de São Luís Gonzaga e região. Acesse também o jornal digital anoticia.com e fique atento às notícias de nossa cidade e região. Plenos Gestão Empresarial, empresa de consultoria e treinamento em marketing e vendas, com mais de 120 clientes atendidos em todo o Brasil e até no exterior. Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Hotel IP. Você que vem a São Luís a trabalho, passeio, ou até mesmo você daqui de São Luís que quer sair da rotina, faça já a sua reserva no Hotel IP, pois o seu conforto é nossa responsabilidade.
CFC Cadore. Aqui você faz a sua primeira habilitação, renovação e mudança de categoria. Aulas teóricas, presenciais e remotas. Práticas com os instrutores qualificados. CFC Cadore, a arte de formar condutores. Retornamos no Gente Daqui com o Ricardo Comaceto. Nós falávamos, né, sobre a tua vivência em São Luís, as memórias da infância. Ricardo, conta pra nós como que foi essa decisão, né? Como que o destino te levou, a música te levou para outros locais, a saída de São Luís, como que foi esse processo? Então, é algo muito curioso assim, né, Pamela? Como eu estava te falando, eu me considero um cara muito positivo, assim, sabe? Eu sempre olho as coisas com uma certa esperança, né? Mesmo que eu quebre a cara depois. Mas eu sempre gosto de apostar, assim. Eu não tenho medo de apostar, sabe? De apostar e quebrar a cara, levantar e fazer de novo. Isso eu nunca tive medo. Foi assim desde antes de tocar a gaita. Eu sempre fui assim. E num determinado período eu comecei a observar certas coisas, né? Por exemplo... eu sempre ouvi uma coisa negativa a respeito dos músicos. Porque os músicos bebiam demais, né? Que é uma coisa natural, tu tá na noite, né? Tu tá ali aproveitando. Só que existe uma diferença entre remédio e veneno, né? Sim, que é a dosagem. a dose. Então, e eu sempre observei isso com um certo, né? Tipo assim, só um pouquinho. Se a carreira desse cara não deu certo por causa disso, eu vou focar no cara que fez esse caminho profissional da forma que eu acho correta. Te inspirar em pessoas, né? Exatamente, me inspirar em pessoas. Inspirar em coisas que funcionam, né? Que façam um trabalho, que vivam disso profissionalmente e tal. Então, isso era uma coisa que eu observava e me incomodava de certa forma. Que era um medo que, obviamente, meus pais deviam ter, né? Eles nunca abriram muito sobre isso comigo, mas eu acho que até é um medo natural deles, assim, né? De todo pai, de toda mãe. E eu observava essas coisas e ficava pensando, eu digo, cara, aqui em São Luís, o que eu vou poder fazer? Né? Eu comecei a tocar baile, né? Comecei a tocar com alguns conjuntos aqui, depois fui tocar num grupo de Santiago, ali os Mateadores, que foi onde eu praticamente encerrei minha vida baileira, né? Depois eu toquei um pouquinho depois de tocar nos Mateadores ali, eu toquei um pouco ali com o pessoal dos Orelhanos, mas foram poucas apresentações, porque eu já tinha começado a tocar em festivais, que era o que eu sempre gostei. Isso foi o que sempre me emocionou, né? Isso foi o que sempre me tocou. E assim, eu te questionava antes, né, sobre teu estilo musical, a partir das tuas referências. Tu já foi te direcionando, então, para esse... Sempre foi. Até foi uma coisa que nos bailes era uma coisa engraçada, porque no ônibus eu gostava de escutar música nativista e ninguém gostava. Então era meio que uma briga lá. Sim, né? sim. Tipo, mas tá ouvindo essa choradeira? Eram os comentários que saíam, assim, né? Claro, aquela coisa de gurizada, né? Mas eu sempre fui atento a isso, eu sempre gostei, sempre ouvi. E era o que eu tocava em casa. E aí um dia, eu não me lembro qual foi o estalo, assim, específico, assim, mas eu me dei conta que, tipo assim, cara, eu gosto de fazer uma outra coisa, que não é tocar o baile. Embora respeito muito e tenho milhares de amigos que tocam baile, inclusive quero deixar meu grande abraço a todos eles, assim, que tenho um carinho muito especial por todos. Grandes amizades eu tenho no pessoal que toca baile, assim, né? E quem é que não gosta de um baile, né? Todo mundo gosta, eu gosto, inclusive, né? Mas eu não queria fazer aquilo profissionalmente. O que me emocionava era outra coisa. E eu fui atrás dessa outra coisa. E até começar esse processo de descobrir o que é essa outra coisa, assim, levou um tempo. Né? Tu vai tocando com um, tu vai tocando com outro, tu vai tocando um estilo, tu vai tocando o outro. E quando eu comecei a perceber, digo, opa, eu acho que é aqui. O meu caminho é mais ou menos por aqui. Aí o que eu comecei a pensar? Aqui em São Luís,
não tinha praticamente ninguém que fizesse isso, que estivesse trabalhando no circuito dos festivais, né? Tem a família Guedes, tem a família Hortaça, né? Que são nichos diferentes, eles trabalham de outra forma. Não nichos diferentes, eles trabalham de outra forma, eles não trabalham mandando música para festival. E a gente tem que respeitar isso, e eu respeito muito isso, né? Porque eu acho muito admirável essa postura, né? E eu comecei a observar isso e digo, tchê, aqui em São Luís eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Primeiro porque eu estou muito mal localizado geograficamente. Impossibilitava muitas coisas eu fazer estando aqui. Sim, te ligavam e era muito longe. Exatamente, virava tudo em despesa. Bah, Ricardo, só em ônibus tu vai gastar tanto. Bah, o cachê aqui não é muito alto. Tchê, eu vou ter que procurar alguém mais perto. E eu comecei a me dar conta dessas coisas. E aí foi que em 2009 eu conheci... Em 2008 eu conheci o Borges, né? E eu tava naquele limbo, assim, de tipo... Tinha um negócio aqui não tá andando como eu quero, como eu imagino, né? E eu quero buscar outra coisa. Eu tava com aquela ânsia de buscar outra coisa, né? E aí um dia eu cheguei, né? Obviamente conversava com alguns amigos assim próximos, falava, né? Digo, tchê, eu tô me sentindo aqui meio sufocado. Sufocado no sentido de que, tipo, eu quero fazer um outro caminho. Eu quero fazer minha própria história, quero buscar outra coisa, né? Ou pelo menos tentar, né? E os amigos diziam, não, cara, eu acho que tu tem que fazer e tal, toma cuidado, porque o mundo é assim. Alguns amigos já tinham saído, outros já tinham voltado. E eu cheguei um dia na casa do Borges e falei para ele, tchê, Borges, tô com vontade de ir embora e tal, assim, assado, tô pensando nisso, tô pensando naquilo. Ele me olhou assim, tu já tinha que ter ido. Tu já é um músico pronto. Faltava só essa fala aí. Faltava a fala, faltava aquele empurrão, assim, sabe? E de uma pessoa que é uma referência na música. Que é e que sempre vai ser uma referência para mim, né? Uma eterna referência. E eu, quando ele começou a falar, né? Como sempre, as conversas com o Borges eram sempre proveitosas, né? Tu ganhava 10, 20 anos de experiência, assim, numa conversa de 5 minutos com ele, né? E aí ele começou a dizer, o máximo que vai acontecer é não dar certo, tu ter que voltar aqui para São Luís Gonzaga. Eu acho muito improvável que isso aconteça. Acho muito improvável, porque teu caminho daqui é só para frente, né? E fui. Peguei minhas coisas e me fui embora. 21 de setembro foi quando eu cheguei. E tu decidiu já Pelotas? Eu tava entre algumas cidades, né? Eu comecei a meio mapear, assim, pela turma com quem eu estava tocando na época. Né? Tinha uma turma de São Gabriel que eu tocava, algumas pessoas de Porto Alegre, e eu tinha um pouco de medo de Porto Alegre, né? Capital, cidade grande, né? Sabia que o custo de vida lá era alto e tal. Então, meio que comecei a avaliar essas coisas, comecei a avaliar o outro lado da história, né? Aí, num curto espaço de tempo depois, um pouco antes dessa conversa com o Borges, que foi em junho, em maio eu tinha tido em Pelotas, eu estive em Pelotas em maio, depois em julho eu estive em Pelotas de novo, sabe? E aí lá, comecei a conviver com outros músicos, me levaram em estúdios para gravar, comecei a ver uma possibilidade muito concreta na minha frente, assim. Aí eu comecei a perguntar, tchê, como é que é o pessoal aqui? Tchê, tem gaita ponto aqui? Tem um cara que... Não tem ninguém. Né? Tchê, é uma boa coisa, né? Chegar num lugar onde... Né, onde não tenha alguém que toque gaita ponto, né, numa cidade daquele tamanho. E eu digo, tem alguém que dê aula de gaita ponto aqui? Não, tem ninguém. E eu digo, bueno, é por aqui que eu vou ficar. E aí eu me decidi. E aí foi agosto, final de agosto ali sempre acontece a Expo Inter, já emenda com a Semana Farroupilha. E aí eu fiz todo esse trecho, né, final de agosto, setembro até o 19 e 20. E aí eu cheguei em Pelotas dia 21 de setembro, que é o marco, assim, né? Tipo, 21 de setembro de 2009 foi quando eu cheguei em Pelotas, né? Foi essa... E nunca mais saiu, te estabeleceu lá. Estabeleci lá. E lá tu começou a tocar com vários músicos reconhecidos. Gostaria que tu falasse um pouquinho para nós como que foi essa experiência de tocar, né? Marenco, Joca, Quarteto... Eu falei esses dias, né, que continua sendo para mim, né, Pamela? Voltando um pouquinho ali o que eu disse a respeito do que o Borges sempre falou, nessa emoção não ser
Não se negocia. Eu ainda continuo com aquela coisa do fã, sabe? Embora trabalhe com eles, né? Hoje mais com o Joca, assim. Esporadicamente faço alguma outra apresentação com o Marenco, porque o Marenco tem o grupo dele, né? Mas às vezes o Aloysio não pode. Quem vai fazer a data quando ele não pode sou eu. Geralmente, né? Então, e eu sempre... Tipo assim, quando eu tava com o Borges, eu sempre tava tremendo, sabe? Era meu amigo, era tudo isso, mas eu tava ali, cara, tu é meu ídolo, sabe? Tu é meu ídolo, tipo assim, eu nunca consegui... A referência. Exato, eu nunca consegui separar bem isso, assim, sabe? Tipo, ele era meu amigo, mas ele era meu ídolo, sabe? Tipo, era o cara que eu queria estar ali, sabe? Com o Marinho, a mesma coisa. Com o Joca, a mesma coisa. E, obviamente, por chegar num lugar onde precisava de gaita ponto, muitas vezes para gravação, muitas vezes para festival, tu começa a ser chamado, começa a ser lembrado. E conhecido também na cidade. Exatamente. E isso foi um trabalho de formiguinha. Retrocedendo um pouco, eu te falei ali, que tu disse assim, isso aí de repente tu nem dava bola, que de caminhar 9 quadros com a gaita, foi a mesma coisa quando eu cheguei em Pelotas. Obviamente que eu sabia que ia passar dificuldades lá no início, né? E um pouco daquele orgulho, tipo, não vou dar meu braço a torcer, não quero ligar pra mãe, não quero ligar pro pai. Né? Ficava aquela coisa assim, que é uma bobagem bem grande, inclusive. Né? E aí eu ficava naquela assim, não, só um pouquinho, as coisas vão melhorar. As coisas vão acontecer naturalmente. Faz parte, né? Faz parte. Então, tipo, eu comecei, né, dando aula, comecei a ir em estúdios, né? Fiz um cartãozinho, chegava no estúdio, deixava o cartãozinho lá. Fazia uns bannerzinhos das aulas, deixava nas agropecuárias, nos estúdios de gravação, deixava aí numa oficina que arrumava a gaita. Sabe, isso tudo eu comecei meio que planejar. Em 2010, em abril de 2010, me deu o estalo de que a coisa já estava andando lá. E aí eu comecei a fazer planejamentos a curto prazo. Comecei a investir em instrumento. Depois comecei a investir no estúdio, depois investir num carro, depois investir nessas coisas. Porque eu precisava sair para um festival, eu tinha meu carro. Eu precisava gravar uma música para festival, eu tinha meu estúdio. Sim. Precisava gravar para alguém, eu tinha minhas coisas para fazer, sabe? Eu tinha todo o processo dentro da minha casa, comigo mesmo. Então, foi te profissionalizando. Exatamente, né? Obviamente... pelo convívio com outras pessoas de lá, que já tinham essa visão, que já faziam isso, né, há muito tempo, tu vai se influenciando pelas coisas positivas, né? Porque eu acho que a gente sempre tem que focar nisso, né? O que adianta a gente focar numa coisa que não dá certo? Né? Tipo, que pode ter frustrado. Te espelhar nos melhores. Exatamente. Pra te tentar atingir aquela qualidade. E aí eu comecei a conviver com os caras, comecei a gravar, comecei a tocar e comecei a receber convite. Daí eu cheguei em Pelotas, um tempinho depois o Marenco me convidou para gravar. Antes de eu ir embora para Pelotas, eu já tinha tocado 2 shows com o Marenco, né? Aí depois comecei a receber convite da Juliana para gravar o disco dela. A Juliana já estava namorando, casando com o Joca ali, eles, né, são casados, hoje tem 2 filhas. E na época eles estavam namorando. E eu já conhecia a Juliana me convidou para gravar com ela, né? São muitas informações, né? O cara vai tentando puxar. Mas eu acho que vai dar 3 programas. Eu te disse, eu falo bastante. Não, né? E aí tu foi indicado ao prêmio Açorianos. Em 2000 e... Isso aí foi posterior foi já? Foi bem posterior. Foi bem depois, né? Foi depois que eu lancei o disco, né? Depois quando eu lancei o disco, que foi uma formatação... E uma construção de coisas com o passar do tempo. E aqui quero fazer mais uma saudação ao Borges, porque ele era para ser o produtor do disco. Ele tinha que ser o produtor do disco. Na época eu tinha um cara que ia me ajudar, que ia fazer um aporte financeiro. O cara não pôde fazer um aporte financeiro. E eu tive que chegar e dizer para o Borges, Borges, não vamos ter dinheiro. E ele, Gruma, faz o teu disco do jeito que tu pode, do jeito que tu quer e do jeito que tu imagina. Porque só tem uma coisa que as pessoas não podem te tirar, que é o teu talento. E isso é a única coisa que ninguém pode te tirar. O resto, tu vai dar um jeito aqui, vai dar um jeito ali, vai apertar aqui, vai apertar ali. Foi o que eu fiz, sabe? Fui ajeitando daqui e dali, convidando um amigo, convidando o outro, né?
para construir esse sonho, assim, né? Porque não é fácil, né? Tu gravar um primeiro disco, né? Ainda mais que a gente já estava sofrendo essa questão dos streamings, das plataformas digitais, já estava tendo essa mudança, assim, né? E foi em 2017, né? Que eu lancei o disco em agosto de 2017. E começou a acontecer muita coisa, assim. Muita coisa junto. E aí veio a indicação ao prêmio. Veio a indicação ao que prêmio. É uma valorização do Sim. trabalho. E Veio a indicação ao prêmio, nesse mesmo ano a gente ganhou o prêmio de melhor música dos festivais do ano, né? Por um blog. Aí depois teve uma votação popular pelo repórter Farroupilha, do Giovanni Grisotti também, que me deu um prêmio também. Isso tudo, assim, me encheu de orgulho, sabe? Me deixou orgulhoso, não envaidecido, né? Mas me deixou orgulhoso, né? Porque tu vai vendo que os tijolinhos aqueles foram construídos, assim, muito solidamente, sabe? Não foram feitos ao léu, assim, de qualquer maneira. Porque todos nós temos uma história por trás de qualquer profissão, né? E a gente não... Às vezes as pessoas não têm a noção do que tu passou para chegar naquilo ali, né? agora olhando, tudo bonito, tudo certo. É muito fácil, sabe? Mas eu lembro que... tudo que se passou. Quando eu cheguei em Pelotas, né? Eu fiquei um baita tempo lá, dormindo num quarto, que não tinha uma grande estrutura, mas volta naquilo. Tipo, eu queria estar lá. Sim. Então aquilo ali não me importava. Eu queria estar lá. Né? Então, isso vai sendo gratificante tu olhar para trás e tu ver que tu tem uma caminhada assim construída a várias mãos, né, por várias pessoas que sempre estão no costado da gente, porque tem um poeta de Rio Grande, que é um grande parceiro que eu tenho, que é o Sérgio Cavalho Pereira, que tem um verso dele que diz que quem pensa que em si se basta não conhece o mandamento. O que ele quer dizer, né? Que ninguém faz nada sozinho. Qualquer trabalho que a gente for fazer, ou qualquer profissão que a gente for ter, a gente precisa de mais pessoas trabalhando junto com a gente. É uma utopia a gente achar que a gente vai fazer tudo sozinho. Então, é gratificante ver isso, né, e ver várias pessoas que continuam até hoje junto comigo, né, continuam trabalhando, continuam oportunizando o meu trabalho, né, continuam oportunizando a minha acordeona, a minha gaita a ganhar vida em palcos, em festivais, né, e eu sou sempre muito grato a isso, né, e sempre tento entregar o meu melhor naquilo ali, né? Então, acho que é por aí. Tá certo. Vamos ao intervalo comercial. Já retornamos então para o bloco final. Agenda, planos, projetos e a mensagem do final. Já voltamos. O time da Mani Esporte de São Luís Gonzaga está em parceria mais uma vez com a TV daqui para trazer para você, cliente e torcedor, o nosso melhor. Aguardamos você e também o seu contato através das nossas redes sociais e WhatsApp. Mani Esporte, pratique essa ideia! Restaurante, churrascaria e lancheria do Rock. Quando bate aquela fome, você tem apenas um lugar para ir. Vai no Rock. Não importa a hora, pois lá você encontra do pastel ao espeto corrido, o melhor X da cidade, e buffet livre e por quilo todos os dias. Olá pessoal de São Luís Gonzaga e região, eu sou a Janaína, aqui do Mercadão dos Óculos, gerente. Queria anunciar para vocês a nossa promoção dos óculos solares, o que seria Liquida Verão. São óculos com 20% de desconto à vista e 15% no cartão até 3 vezes sem juros. Aguardo vocês, bora garantir! Já pensou em ter o melhor em conforto e bem-estar na sua casa? Na Toque Final é possível! Aqui você encontra qualidade, conforto, garantia, projetos e soluções exclusivas para você. Temos uma política de vendas que facilita a sua compra. Venha nos visitar! Odonto Excelência, conquiste o seu melhor sorriso. A clínica odontológica conta com serviços de clínico geral, endodontia, ortodontia, implantodontia, próteses, facetas e lentes de contato. Venha para a Odonto Excelência transformar o seu sorriso. Acreditamos profundamente no poder transformador da beleza. Urban Concept Hair, realçando a beleza que existe em você.
existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Sicredi, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Retornamos ao Gente Daqui e eu estou conversando com o Ricardo Comaceto, contando um pouquinho da sua história. O Grumatan. E agora, eu quero saber, por que o apelido Grumatan? Então, eu nunca soube especificamente, assim, diretamente, o que acontecia. O que aconteceu, né? Acontecia não, o que aconteceu. Grande amigo, se estiver nos ouvindo, quero deixar um abraço para ele, o Alcides Figueiredo. Rádio São Luís. Da Rádio São Luís. Grande amigo, um querido amigo. E todos os amigos da Rádio São Luís, né? Tem um carinho muito grande por eles, assim. E o Alcides tem um programa até hoje, que é o programa Galpão Distância, né? Que foi onde eu fiz a minha primeira apresentação. A minha primeira apresentação artística ao vivo, para público, foi no Galpão Distância. Olha aí, Alcides. Alcides vai escutar essa entrevista. Exatamente, foi lá. E na época, tinha o Sapo, Marcelo Figueiredo, que tocava violão, né? Inclusive, outro grande amigo. Eu não sei, sabe o que eu tô com a sensação que eu tô velha. Parece que porque acho que a gente tem a mesma idade. A gente tem a mesma idade e a gente começa a lembrar dessas memórias junto. E eu penso, meu Deus, o tempo passa, né? Muito rápido, muito rápido, muito rápido. Meu Deus. E aí tinha o Marcelo, né? Que era o Sapo. O Desidério tinha um apelido que eu não sei quem colocou, acho que foi o Alcides, e chamava ele de Siri no Pica-Pau. Quando ele foi me apresentar para eu tocar, o Alcides disse, estamos aqui com o Ricardo, filho do nosso grande amigo Damião, que todo mundo conhecia o pai, né? Por causa da lancheria ali, o Damião da lancheria e tal e tal. E obviamente começa, o filho do Damião, né? E aí, ele vai aqui fazer a apresentação dele e tal e tal. E ele pega e larga pro Desidério, assim. O Desidério tava junto, né? E o Marcelo também. Disse assim, mas e ele tem algum apelido de bicho? E o Desidério fala, Grumatan. Do nada, do além? Eu não sei de onde é que ficou. De onde é que ele tirou isso? Se ele me imaginava com a cara do Grumatan, sei lá. E ficou. No outro dia, quando eu saí, no domingo, na segunda-feira, imagina, né? Grumatan, todo mundo, o Grumatan. E eu nunca me importei, nunca dei bola. E esse apelido, ele seguiu contigo? Seguiu. Inclusive, Rogério Frota, meu dentista desde os 9 anos. Quero deixar um grande abraço para ele aqui também. Esses dias ele viu um vídeo, que a gente tá numa tertúlia lá, assim, uma tertúlia grandíssima lá. E tá o Joca, o Marenco, toda a turma, o Carquejo, muitos músicos lá. E aí ele disse, Gruma, eu queria te perguntar uma coisa. O pessoal aí te chama de Gruma também? E eu digo, claro, Rogério, uns me chamam de Gruma, outros chamam de Ricardo, outros chamam de Comaceto. Tu vê, algo que começou ali de brincadeira, seguiu contigo esse apelido. Seguiu e ficou, e eu gosto. E nos shows também te mencionam como Grumatan? Sim. Olha que interessante, então. Sim. Alcides, tu foi o culpado aí, ó. E agora, agenda lotada, como que tá a situação? A aula também? A aula também eu tenho uma turma de alunos, né? Que eu dou aula lá em Pelotas. A maioria por videochamada, né? Porque são todos de vários lugares. Tem no Paraná, Santa Catarina. Até há pouco tempo tinha um cara de Pernambuco que fazia aula comigo. Né? E tem, obviamente, os do Rio Grande do Sul. E eu tenho um home studio, né? Não vou dizer um estúdio, né? Um home studio, né? Que é onde eu faço as minhas produções, onde eu gravo, onde eu produzo, onde eu penso os trabalhos, né? Onde eu faço os testes, assim, das coisas que eu quero fazer, né? Que é o movimento, assim. E tem uma coisa curiosa, assim, né, Pamela, que as pessoas, na maioria das vezes, veem o músico de duas formas, né? E isso eu sempre gosto de falar, assim. Ou tu é um músico que tem sucesso, ou tu é um músico que tu tá lá faqueado, sabe? Então, tipo assim, só que nesse meio
tem muita gente que trabalha com a música. Tem muita gente que faz produções de vários tipos. Envolvido com aquele processo e Exatamente. que não é percebido. Exatamente. E que vivem muito bem da arte, da música, da sua própria música, sabe? E eu, não sei por qual motivo, acho que tem um pouco do meu pai, assim, que sempre me instigou a buscar as coisas, assim, né? O pai sempre foi um cara que tanto o pai como a mãe, né? O pai sempre disse assim, Ricardo, tu tem que merecer as coisas. Tem que fazer por merecer, né? E então, tipo assim, pai, eu preciso comprar um microfone para minha gaita. Tu quer um microfone para gaita? Beleza, tu vai trabalhar 3 meses comigo, depois dos 3 meses tu vai ganhar o teu microfone. E era assim. Tu quer uma gaita? Tu vai ter que trabalhar comigo, me ajudar e tal e tal. Então sempre foi assim. E eu, não sei se por isso, quem sabe sim, quem sabe não sei se dizer ao certo, comecei a perceber essas coisas na música, né? Tipo, eu não queria ficar dependendo só de festival, porque a hora que não tivesse festival, eu me faqueava. Se eu queria defender... Eu me faqueava, gostei dela. Se eu dependesse só de show, tinha a hora que não tivesse, mesma coisa, me faqueava, né? Então, tipo, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ramificar. Sim. Era show, era festival, era aula, era gravação, e por aí foi. A partir da tua arte, da tua música, tu ampliou o teu leque de possibilidades. Exatamente. E aí eu começava a tocar eu sempre digo assim, tem um termo técnico que gosto de dizer que é o freelancer, né? Que é um músico livre, que eles chamam que vai tocando com um, vai tocando com outro. Obviamente, como eu falei, o Joca, por ter mais agenda hoje, é o músico com quem eu mais toco. Sim. Mas eu continuo fazendo apresentações com outros músicos quando tem oportunidade. Né? Continuo mandando música pro festival, né? Então, nesse processo, eu montei o meu home studio, né? Comecei a dar minhas aulas, né? Desde que eu cheguei em Pelotas. Isso eu nunca abri mão. Teve um pequeno período que eu parei, assim, mas eu sempre tive minha turma de alunos. E, obviamente, né? Trabalhando, né? com um, com outro, podendo fazer essa construção de carreira junto com outros músicos e paralelamente... É isso? Paralelamente. É isso. Isso aí. Fazendo a minha história também instrumental. Uma vez eu recebi me perguntaram, o que tu quer com o teu disco? Né? Porque a gente sabe que viver de música instrumental no Rio Grande do Sul é outra realidade. Não é todo mundo que tem essa oportunidade de ver só da sua música instrumental. Eu digo, eu quero abrir mais portas. Eu quero abrir mais janelas para o meu trabalho. Né? Aonde eu não posso ir com um cantor, eu quero ir com a minha música instrumental. Né? E foi o que aconteceu. Começaram a abrir oportunidades de fazer apresentações instrumentais, de dar oficinas, né? E nisso tudo tu vai juntando esse bolo, né? Fazendo a construção, né? Trabalhando com um, trabalhando com o outro, criando agenda em cima disso, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma média de shows bem legal, assim, de bastante trabalho, de bastante envolvimento. E, óbvio, não deixando nunca de lado os projetos, né? Que esse ano... Se Deus quiser e Ele quer, né? Tá tudo certo, tá tudo certo já para eu começar a gravar um trabalho novo, né? Já tá tudo definido, já fiz fotos, já tenho a arte pronto, já tenho nome pronto, só não lancei ainda a ideia, o conceito. Fica aí, ó, spoiler. E se Deus quiser, acho que em agosto, acho que eu vou lançar, de novo em agosto. Viu? De novo em agosto. E eu queria lançar mais Segue lançando em agosto que tá dando certo. É uma boa. Eu quero te agradecer pela tua participação, tua disponibilidade de estar aqui conosco. Dizer, né, nós aqui na TV temos concomitante a Musicar, que é uma escola de música com mais de 80 alunos. Eu acho que a tua entrevista é uma aula para eles de como ser, né, de como buscar essa digamos, profissionalização, talvez, eu acho, porque eles vão passar, quem seguir nessa área vai passar por dificuldades, mas eu acredito que como a tua história é importante e é um exemplo para todos esses alunos. Tu sabe que eu até deixei anotado aqui, ó, um negócio, Pamela, que eu acho que eu acho que não tem realização maior na vida de qualquer pessoa quando tu encontra teu dom. Sabe? Eu acho que tudo se torna mais fácil. Tudo tu entende melhor, tudo tu percebe de outra forma. O teu prisma sobre as coisas muda, sabe? E isso tudo faz com que tu ganhe um dimensionamento do teu próprio trabalho de uma forma que nenhuma outra pessoa vai conseguir entender.
Por mais que tu tente explicar, tu tem que viver e passar por coisas. Só que quando tu encontra esse dom, né? Esse talento, vamos dizer assim, que tu descobres, não, eu quero ser isso, eu vou fazer isso e vou buscar por isso. Bom, aí tem um outro lado, né? Foco, disciplina e perseverança. Transpirar. Não tem outra alternativa a não ser isso, porque é lindo tu chegar e dizer uma pessoa, bah, Pamela, como tu tem o dom de jornalista. Quanta coisa tu passou para chegar até aqui para ser uma jornalista, né? Para poder ter embasamento para fazer perguntas, para conduzir uma entrevista, para fazer tudo que é coisa que envolve jornalismo, né? A mesma coisa com o músico. Quantas horas de ensaio teve, quantas caminhadas de 10 quadras tu teve que fazer com um violão, uma gaita ou um baixo embaixo do braço para buscar aquele teu sonho, para buscar aquele teu dom. Na verdade, tu não foi buscar o dom, tu foi aperfeiçoar ele. Então, existe muito suor em cima disso, existe muita dedicação, muita disciplina e muita perseverança. E eu não abro mão disso. Não abro mão disso. Nunca vou abrir mão, assim. Foi uma coisa que eu acho que eu aprendi meio que desde cedo, assim. E com o tempo, conhecendo pessoas, como, vou falar mais uma vez dele aqui, como o Luiz Carlos Borges, ensinou isso de uma forma muito clara e objetiva, sabe? Essa maneira de ver a tua arte, o que tu veio cumprir no plano terrestre aqui, sabe? Tu veio cumprir isso, tu veio para isso, então vai lá e dá o teu melhor. Não pega o teu instrumento de brinquedo, vai lá e pega ele para tocar de verdade, para passar o teu sentimento para as pessoas. E eu acho que é isso, né? A música, falando especificamente da música, eu acho que a música é isso, né? É uma transmissão, né? É uma extensão do que a gente sente, né? Do que somos e sentimos, assim. Então, eu acho que a música tem que ser isso sempre para tocar as outras pessoas, né? Então, é mais ou menos isso que eu penso, assim, né? Tá certo. Obrigada, Ricardo. Nós retornamos na próxima terça-feira no Gente Daqui.